Eu acabei de postar esse texto e eu queria continuar conversando sobre ele, porque eu tô um pouco nessa vibe de relembrar esses momentos da fé. Eu falo muita coisa no texto, né? E é um texto muito difícil, porque eu nem sei se ele tá do jeito que eu queria que estivesse, porque já tem um tempo que eu tô tentando escrever sobre e eu não consigo. Mas eu fico me perguntando sobre fé, né? Sobre espiritualidade, naquilo que eu acredito, porque eu já acreditei em algo durante muito tempo, eu tive uma certeza muito concreta daquilo que eu acreditava. E hoje eu sou bem o oposto, assim. Eu acredito em tudo e acredito em nada. E isso não é fácil de lidar, né? Principalmente porque quando a gente tá nesse contexto religioso neopentecostal, que era o que eu fazia parte, a ignorância, ela faz muito parte da forma de viver. Porque se você se abre um pouquinho para novas experiências ou para um conhecimento diferente, até mesmo para fortalecer sua fé, mas se você está buscando em uma outra fonte, aquilo é o suficiente para te abalar. Então, dentro desse sistema religioso, o que acontecia é você se blindar muito de qualquer dúvida, porque a dúvida do diabo, vinhos não se misturam, então você não podia conhecer, nem que fosse de forma online, ou através de leituras, outros pensamentos religiosos dentro da sua própria fé. Então, você vive de uma forma muito ignorante, né? Porque por isso que quando eu vejo alguns movimentos políticos, né, de alguns cristãos, crentes aí, que eles reproduzem muito, você vê que eles não estão tendo uma opinião própria, eles estão mais reproduzindo, porque é a forma como eles conseguem gerir isso. Porque se as pessoas começarem a pensar minimamente, elas vão ter opiniões diversas, mesmo que ainda acreditando naquilo, né? Pra mim é muito louco sair desse lugar da ignorância e ser uma pessoa que busca muito conhecimento e de entendimento, porque a religião, de certa forma, ou a espiritualidade, ela tá muito ligado com a forma como a gente escolhe viver ou se estabelece enquanto adulto, e muito também pensando num pós-vida, né? Então, muita gente se conforta nesse pós-vida, né? E é complicado lidar com isso em alguns momentos, assim, porque às vezes pode ser, talvez, não sei se para tudo, alguns momentos da sua vida o que vai lidar melhor com aquilo é a espiritualidade. Dentro desse contexto religioso, eu lidava com muitas manifestações espirituais, né? Que eram chamados de demônios, pessoas que manifestavam ali com algum espírito. E isso foi uma das coisas que mais me fez adiar o meu processo de desvincular dessa instituição. Porque eu acreditava muito no que aqueles espíritos ou naquela possessão estava dizendo, né? E mesmo que não necessariamente fosse bíblico aquilo, porque a Bíblia ela é baseada em interpretações. Então, eu lembro que num processo de sair, eu fui para uma igreja que eles contradiziam tudo o que a outra igreja que eu estava indo falavam. Só que os demônios que manifestavam, eles afirmavam. Então, por exemplo, eles falavam muito do dízimo, né? Que o dízimo, ele é uma oferta para Deus, é quase uma obrigação. E se você não desse esse dízimo, o cortador, o migrador e um outro lá demônio, ele iria invadir sua vida. Então, você ia ter uma vida muito frustrada financeiramente. Então, não era uma oferta, né? Se você vai ter um monte de coisa ruim entrando na sua vida, você não vai dar. Então, tinha isso, assim, nessa igreja. Quando eu comecei a frequentar outra, eles disseram que não, que isso tinha um contexto histórico, porque eles eram uma igreja um pouco mais bíblica, ainda assim se baseando naquilo que eles queriam que as pessoas acreditassem, né? Porque tinham coisas ali que eu ficava assim, esses mais se parecem do que são diferentes no geral. Tanto que eu sinto que a questão política de 2018 uniu todas essas igrejas, até as que eram mais separadas, elas hoje são mais unidas, assim. Gosto muito de conversar sobre religiões. Eu queria muito poder ter a oportunidade de estudar outras religiões. Eu gosto muito da ideia filosófica de Deus. Uma vez eu vi um vídeo de um rapaz muçulmano que ele estava explicando o contexto, o conceito de Deus para eles, né? E eu achei tão legal, tão incrível. Só que aí quando eu olho para religião, não é algo que me apetece, assim, porque querendo ou não, ainda é uma religião monoteísta que abraça muito desses contextos, desses conceitos que a religião cristã brasileira tem, assim, enfim. Mas eu acho que é isso, assim, eu não consigo me imaginar como uma pessoa fervorosa de fé. Eu acho que ter fé é ter esperança, é você acreditar. Eu acho que é muito legal, independente de qual fé que seja. Mas, enfim, eu falei um pouco mais aqui nesse texto, para quem quiser ler. Eu acho que tá muito legal. Eu queria muito que quem assistir conversasse aqui comigo nos comentários sobre fé, sobre como que é lidar pra fé com vocês. Mas é isso.